Glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Foi muito bom você ter vindo nessa noite. Creia que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. A sua vida aqui não é em vão. Eu costumo dizer, quando uma pessoa pode vir para um culto como esse, abençoado, a qual a presença dele é real nesse lugar, deixa de vir e pode vir, está dizendo que não precisa. Mas nós precisamos do Senhor. Ele está dizendo que não precisa. Essa palavra está baseada no livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 25. Não abandonando a vossa congregação, como é costume de muitos. Tem pessoas que têm esse costume de abandonar os cultos. Não é bom. É só um alerta. Deus está nos dando nessa noite. Porque quando nós o abandonamos, nós estamos dizendo que não precisamos. E é nesse lugar que nós ouvimos um louvor tão maravilhoso como esse que foi cantado, que o Senhor vai completar a obra, porque o Senhor que inicia uma coisa, ele completa. Então, às vezes, o homem não. Começa uma coisa, fica pelo meio do caminho, outras pessoas começam a fazer assim, uma faculdade, desiste, porque dá muito trabalho. E quem disse que as coisas é com facilidade? As coisas são difíceis mesmo. Tá bem? Glória a Deus. Mas nessa noite, creia que o Espírito Santo se faz presente. Nós temos nessa campanha, a campanha de O Poder da Palavra Renascer, e o tema de hoje é muito interessante mesmo. O tema é receber a palavra que vence as trevas. As trevas não vai te sufocar. As trevas não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Foi Jesus quem revelou essa palavra para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Essa é a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu convido a igreja a abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 1, o verso 19. Vou ler alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Estrela da alva, Cristo. Mateus, capítulo 5, o verso 13 e o 14. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Feche os olhos. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pela essa presença gloriosa desta noite que está sobre este lugar. Senhor, foi lido nessa noite 2 textos. Senhor, que esta palavra que tem falado profundamente aos nossos corações. O Senhor tem nos dito, usando Pedro, Senhor, o teu servo, que nós devemos estar atentos para a tua palavra. E que nós possamos ser uma candeia, Senhor, que ilumina também todos os lugares. Eu creio que tem homens e mulheres aqui nesta noite que já está iluminando, Senhor, diante deste mundo que já está em treva. E eu creio também que nesta noite tem mulheres e homens nesse lugar, Senhor, que contém o sal. Ele não vai ser sal, ela não vai ser sal. Ela já é o sal da terra. Para salgar-se, para temperar, para ter sabor, para que vidas possam ser transformadas,
possam ser influenciadas, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, pois isso é que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li aqui dois textos, viu? A palavra de Deus, e são textos muito interessantes. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, viu? Porque a Bíblia é escrita assim, tá? E você deve falar também assim, tá bom? Inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz que nós devemos estar sempre atento à palavra do Senhor. E nós devemos também estar firme à mensagem profética. O profeta fala inspirado por Deus ou em nome de Deus. É por isso que eu sempre digo aqui, e o pastor também tem falado aqui, os irmãos que têm pregado aqui nesse lugar, têm falado que Deus quer te usar. Deus quer te usar, viu, para esta humanidade, para que muitas vidas venham a ser resgatadas, venham para a presença do Senhor. E tendo aqui um contexto, irmão, em 2 Pedro 1,12, Pedro relata com seriedade a responsabilidade que os valores fundamentais precisam estar em nossa mente. Precisa estar em sua mente aquilo que é de grande valor. O que é de grande valor na sua vida? Aqui diz que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, ele diz que nós precisamos estar atentos aos valores fundamentais. O que é que tem sido fundamental para você? Aquilo que é fundamental, aquilo que é importante, você vai fazer por onde, vai lutar, vai se esforçar para poder conseguir o seu objetivo. O seu objetivo. Então, Pedro, ele escreve essa carta para encorajar os irmãos. E você também precisa, viu, ser usado por Deus para encorajar o teu irmão, a tua irmã. Porque Jesus diz, usando Pedro, que nós somos a luz que alumia e somos o sal da terra. Somos o sal. Vocês sabem as qualidades do teu sal, para que serve o sal. No passado, o sal servia para quê? Para conservar os alimentos. Para não estragar os alimentos. Jesus fez essa comparação aqui. Essa metáfora. Metáfora é um símbolo. Que significa outra coisa. Por exemplo, ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele está dizendo que ele nos alimenta, ele nos sustenta. Ele nos sustenta. Então, o sal da terra e luz do mundo é uma metáfora usada por Jesus no Sermão da Montanha. Jesus disse aquelas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, as bem-aventuranças são mais do que felizes, felicíssimos. Então, ele acrescentou isso. Vós sois o sal da terra. E nós precisamos passar sabor para esta humanidade. Nós precisamos passar sabor para esta humanidade. Viu? Porque a humanidade está em terra. E o sal precisa de salgar, mas temperar. E você precisa ter mais sabor ainda. Que as pessoas se sintam bem quando estiver conversando com você. Que as pessoas não venham se sentir tristes, dizer assim, já vem ela, já vem ele. Tem pessoas que aonde chega, arruma problema, arruma confusão, viu? E Jesus disse que nós somos o sal da terra e nós não devemos se proceder desta maneira. Nesses dois textos podemos entender o que a superioridade e autoridade da palavra e o desejo de Deus para seu povo com relação a esta palavra. Isso aqui é o desejo de Deus com relação a essa palavra. É a vontade de Deus para a sua vida. E creia numa coisa, creia nisso, memorize isso. Assim como Pedro, ele diz até que no contexto que ele estava já perto de partir. E ele estava preocupado com quem ia ficar ainda nessa vida. Viu? Aí ele estava dizendo isso, que vocês estejam atentos com esta palavra.
Esteja atento com essa palavra. Porque essa palavra, irmão, que vence as trevas não vai sufocar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai avançar, a igreja do Senhor vai prevalecer em nome de Jesus. Então, esse é o desejo de Deus para seu povo, com relação a esta palavra. A Bíblia diz no livro de Oséias, no capítulo Oséias 4, verso 6, presta bem atenção nesta palavra, em que Deus irá falar para os nossos corações nesta noite. Diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui eu não estou inventando nada. Então, de toda a igreja nesta noite, e você, meu irmão, minha irmã, que está pelo canal também, possa estar sempre atento à palavra de Deus. Essa palavra que vence as trevas. Então, não se esqueça da lei do teu Deus. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o varão, felicíssimo é o varão, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque você é salvo, você é salvo. Mas antes tem o seu prazer na sua lei. Você precisa sentir prazer na lei de Deus. Você precisa sentir prazer em estar na casa de Deus. Você precisa sentir prazer em estar na oração. Davi falou uma frase muito importante, muito edificante. Ele disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, e eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. As trevas que vai falar para você assim: não precisa estar todo dia na casa de Deus, não. Não precisa, não. É as trevas que estão falando com você. As trevas estão falando: não precisa ir para a oração, não precisa ir para a escola dominical. Como é que você vai ter conhecimento se você não vem para a escola dominical? Você que não pode vir hoje, vem domingo que vem. Não deixa de vir. Porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja, hein? Vai ser rápido. Muitas pessoas não vão perceber, porque não são salvos, mas você que é salvo, você vai perceber. E Jesus voltou para levar a sua igreja. Você sabe de uma coisa também? A Bíblia diz que nós não sabemos o que nós seremos. Mas nós sabemos que seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Se você é salvo, Jesus disse: vós sois o sal. Você não vai ser sal. Você é sal em nome de Jesus Cristo, para passar sabor para esta humanidade. Então, quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Porque você vai ser semelhante a Ele? Ué, é de qualquer maneira? Não é de qualquer maneira. Tem pessoas que querem ser sal, querem ir para o céu, mas não quer fazer por onde. Tudo nesta vida precisamos fazer por onde? Viu? Tudo nessa vida. Então, creia que Jesus vai voltar, hein? Já está na hora, já chegou o tempo de você mudar. Oportunidade não vai durar o tempo todo. Não vai durar o tempo todo da sua vida. Uma hora ele vai dizer: basta. Ele falou isso para um homem chamado Saul. Ele falou para um homem chamado Saul isso. Saul tinha recebido uma orientação do profeta. Vocês já sabem quem é o profeta, né? Samuel, inspirado por Deus, disse assim: você me espera aqui. Não quis obedecer. Então, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, obedeça ao Senhor. É o Espírito Santo que está falando aos nossos corações para nós obedecermos ao Senhor. Senão, nós vamos ser somente um religioso. Um religioso. E Deus não quer ninguém religioso. Ele quer que nós sejamos praticantes. Porque Deus quer te usar para essa humanidade que se encontra nas trevas. E você é luz. E você só quer ficar no meio da luz? Não pode, está errado. Deus vai te jogar lá no meio das trevas. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com pessoas que têm outra religião. Eu não gosto de trabalhar com ímpio. Com quem você pode trabalhar? Com quem? Nós já aprendemos aqui, Deus usou o nosso pastor, que quem faz o ambiente
somos nós. Mas muitas das vezes as pessoas não querem se comportar direito, como diz a palavra de Deus, não procura adquirir um conhecimento, aí vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter conflito. Viu? Eu conheço uma pessoa que perdeu o emprego. Por quê? Porque não teve conhecimento, não obedeceu, está trabalhando. O Espírito Santo já revelou que tudo que nós vamos fazer é como se fosse o Senhor. Fala o Senhor, isso aqui ninguém está vendo, não estou gostando de serviço, aí faz tudo de qualquer maneira. O Senhor não se agrada. O Senhor quer que nós façamos o melhor, faz aquilo que você pode. Faça aquilo que você pode. Entendeu? Porque Deus, Ele há de te recompensar. Ser sal, ser um agente de transformação. Você precisa, minha irmã, meu irmão que está aqui nesta noite, ser um agente de transformação. Para que vidas possam ser transformadas, possam ser mudadas. Mas tem que começar com você. Viu? Parece que esse dia não vai chegar. Então não vou ter essa letra aí. Parece que esse dia não vai chegar. Mas o Deus que é fiel, o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel. Deus já começou a obra da sua vida. Vai completar esta obra, porque nós estamos numa jornada de irmos brilhando mais e mais. Essa é a tendência do cristão, que é sal. O sal tem que brilhar, nem apagando não. Você já leu aquela carta que tem em Apocalipse? Eu não vou pregar sobre o Apocalipse não, porque é um negócio muito difícil, tá? Mas vou falar só sobre a carta da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Jesus disse que ia vomitar eles da boca deles. Mas você é sal. E sal não pode estar morno. Sal. O sal é para salgar. É para que eles não se estraguem. Para que eles não vão para o inferno. É para isso. É para você influenciar seus vizinhos. O que é que você fala quando está dentro de casa? Qual tem sido o seu comportamento? Deus está te vendo. Deus está vendo tudo que está acontecendo na face dessa terra. Inclusive, tem uma revelação na palavra, no livro de Mateus, que diz assim, por tuas palavras, presta bem atenção, tem muitas pessoas que já perderam a bênção por causa de palavra, de falar demais, e depois ainda fala assim, o que eu falei? O que eu falei? Eu sempre digo aqui, o primeiro passo para você alcançar a misericórdia, a bondade de Deus, é você reconhecer que você errou. Mas é difícil a pessoa se humilhar. Se humilhe, reconheça o seu erro, reconheça a sua falha, porque Jesus te ama. Jesus não condena ninguém que falha, não. Jesus não condenou Pedro, não. Olha aí a posição que Pedro alcançou. E você também vai alcançar. Você vai alcançar em nome de Jesus. Então vigia, igreja do Senhor. Jesus está às portas. Por tuas palavras, tu serás justificado. E por tuas palavras, tu serás condenado. Mas creia que Jesus já te perdoou. Se alguém aqui em nosso meio, ou pelo canal, que tem falado mal do outro, tem julgado o outro, se estão me julgando, não me importa. Eu posso comprazer como se uma pessoa está comendo chumbinho. Quem vai morrer? Quem vai morrer? Eu vou orar por essa pessoa, vou entregar nas mãos do Senhor, e que você, como igreja, como sal, que está colocando sabor, precisa fazer o mesmo, e orar, não é revidar, não entrar em confusão. A Bíblia diz que onde há marca inveja e espírito faccioso, você sabe o que é faccioso, né? Espírito de divisão, viu? Pessoas que é a favor de um, e já despreza o outro, isso não é de Deus. Essa pessoa não está temperando a comida, não está temperando, não está tendo sabor, não está tendo sabor. Mas o Senhor disse que você é o sal. Ele disse que você pode colocar sabor nesses alimentos. No alimento, você pode, mas você tem que querer. É difícil você ficar com a boca fechada? O salmista Davi fez uma oração dizendo assim, Senhor, põe uma guarda à porta da minha boca, dos meus lábios. Faça isso. Senhor, põe uma guarda, fica a boca fechada. Fala só na hora certa,
no tempo certo. E existe um provérbio também que diz que responder antes de ouvir. Então, se nem ouviu ainda, já vai responder, não quer ouvir o outro. Você precisa ser salvo, minha irmã. Você precisa ser salvo, meu irmão. Responder antes de ouvir é injustiça. Como é que você vai avaliar uma pessoa se você não escuta a pessoa? Se você não conversa com aquela pessoa? Então, nesta noite, creio que o Espírito Santo ele está falando ao seu coração que você possa estar atento a esta palavra. Como receber a palavra que vence terras? Talvez você possa estar se indagando. Como eu vou receber essa palavra que vence as terras? Não se contaminando. Você não pode se contaminar. O sal contaminado não presta mais, tem que jogar fora. E Deus não quer jogar você fora. Deus não quer lançar você fora. Porque Ele te ama. Você foi comprado com um preço de sangue na cruz do Calvário. Ele te deu a salvação. E por que você não valoriza a tua salvação? Fica achando que a sua está difícil. Depende de você. Não adianta, depende de você. Não adianta. A decisão, a atitude é tua. Senão você vai ficar nessa vida o resto todo. A vida toda nessa mesma situação. Estou fraco, não consigo. Tem gente que diz que não. Já falaram para mim. Quem tem que ler a Bíblia é você. Eu falei, é isso. Você precisa ler a Bíblia. Se você é pastor, eu falei, não. Jesus disse que examinais essa Sagrada Escritura, que cuidais ter nela a vida, que testifica de mim, e cuidais ter nela a vida eterna. É para toda a igreja. Todos os dias Deus te dá 1.840 minutos, porque você vai ter o tempo. Passa o tempo todo priorizando esta vida. A nossa cidade não é aqui. A nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, irmão. Quantas pessoas que já não existem mais, que já se foram. Muitos já estão salvos, já estão aguardando a ressurreição do corpo. Porque Jesus, quando arrebatar a igreja, vai contar com ele nos ares. É nos ares. Ele não vai avisar que não. Por causa dessa contaminação. E a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã está aqui nesta noite. Faça para o Senhor o melhor. Ao invés de estar julgando, de estar reparando o outro. A Bíblia faz uma recomendação, usando o apóstolo Paulo, para seu filho Timóteo. Cuida de ti mesmo. Não é cuidar da vida dos outros. Hoje nós aprendemos na escola dominical que tem pessoas que se preocupam com o problema do outro, com a vida alheia. E quem se preocupa com a vida alheia do outro, tem um provérbio que diz, é como se pegasse um cão pelas orelhas. Vai ter problemas? Vai ter muito problema. Viu? Tem pessoas que nem aguentam. Hoje chegou ao nosso conhecimento um irmão nosso, um pastor, que suicidou. E agora? Por quê? Porque fica preocupado com a vida alheia. Você já tem muito problema. Você quer ajudar? Ajuda na oração. Porque sabe qual é o teu pagamento que vai receber? Ingratidão. Esse é o pagamento que você vai receber, tá bom? Ingratidão. Mas você fala assim, eu vou orar pela sua vida. Agora, se o Espírito Santo quiser te usar para você dar um conselho segundo os mandamentos do Senhor, sim. Porque senão Deus vai requerer o teu sangue. Se você está vendo do irmão, se a pessoa está indo para o buraco e você ficar, esses olhos, diz que não está vendo, a pessoa está nas trevas, está na mentira, no pecado, não fala nada, não reage. Deus não quer isso para a sua igreja. Você precisa reagir sim, porque você precisa, através dessa palavra, vencer as trevas, para que essas vidas possam ser o quê? Transformada. O evangelho é o poder de Deus. O pastor prega, o pastor Romir prega, a evangelista prega, e não há mudança. Quem é a mudança? Olha, os nossos dias aqui nessa terra, o Senhor está mudando para lá. Para toda a igreja que está aqui. Os nossos dias na nossa terra estão contados. Ele pôs limite. Aí tem pessoa fazendo um montão de plano. Ao invés de orar, pedir a Deus motivação para fazer a obra do Senhor, está fazendo um montão de plano. Os nossos dias estão contados. Ele nos pôs limite e não passará além. Não adianta. Não vai além. Alguém que garante, tem certeza que vai amanhecer amanhã? Ninguém tem certeza que vai amanhecer amanhã. Quantos que já se foi nesse dia? Viu? Quantos que já se foram?
Então aproveita a oportunidade. A tua igreja aqui tem palavra, tem ensinamento. Eu comento, pastor, mas que palavra revelada. Você sabia que tem pessoas que não gostam? Não gostam da verdade, não gostam da palavra. Paulo escreveu uma carta aos Gálatas. Você sabe o que ele disse? Olha só, no que ponto que chegou o profeta de Deus. Porventura, eu tornei-me vosso inimigo, porque eu falei a verdade. Ficar com raiva da pessoa que eu falou a verdade. E a verdade é de Deus. E Deus fala aquilo que nós precisamos, porque Ele nos ama. Deus nos ama. Glória a Jesus. Então, não ser contaminado para que você possa vencer as trevas. Mateus 5, verso 13. Não se contamina, meu irmão. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, que é o sal. Ele se tornar insípido, quer dizer, insípido, sem sabor, quer dizer, inútil, sem valor nenhum espiritual. Mas que você tem valor. Você tem valor. Você tem valor para ele, sim. Viu? E você não vai se tornar insípido, sem valor, sem graça. Sem graça. Aonde você chegar, aonde você pisar a planta dos seus pés, o lugar vai ser abençoado, vai ser transformado. Como tem lares aqui, que vidas já estão sendo transformadas, já estão sendo alcançadas pela palavra. Se a pessoa vai se converter ou não, não é com nós, não, irmão. A pessoa não pode brigar, eu não posso brigar, forçar ninguém aqui para cá, não. Inclusive tem um profeta que falou assim, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Então, obedeça ao Espírito Santo. Então, se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar? O sabor. Como é que vai restaurar o sabor? Se não presta, se não tem valor, viu? Valor nenhum espiritual, mas é que você tem valor. Muitas das vezes o diabo que fica falando, no ouvido da pessoa, você não tem valor, que você não vai conseguir, que você não precisa de ler a Bíblia, que a Bíblia é para o pastor ler, viu? Você não precisa de vir para oração, você não precisa de hoje, não. Você precisa, nós como igreja, precisamos de buscar os dons espirituais. O dom de discernir. Essa voz é de Deus, então você precisa de repreender essa voz. Vós sois o sal da terra. Ele está dizendo que você vai ser? Está dizendo que você é o sal da terra. Ele usou essa metáfora, porque se usava muito isso naquela época de Jesus. Jesus até mesmo, né? Pegou um sal. Viu? Você que está aqui nessa noite, eu creio que você já salvou aquele tempo, veio salgava a comida. Hoje em dia tem geladeira, tem freezer, né? E botar no sal. Bota um sal aí, nessa carne aí, e bota lá no sol, para não estragar. Para não estragar. E você também, como igreja, não pode se estragar. Não pode se estragar. Porque ele não quer te lançar fora. Olha, é como receber a resposta que vence as trevas. Você precisa também receber uma resposta para vencer as trevas. Em um lugar, sabendo que você vai viver da palavra. Você tem vivido de quê? O que é que tem se sustentado? O que é que está prevalecendo na sua vida? É as trevas ou é a luz? Você é a luz do mundo. Não se coloca uma cidade debaixo do monte. Pode? Não pode. Ela fica lá no alto do monte, aí ela vai repetir em todo essa luz. Aonde você chegar, você vai ser diferente. Porque você tem sal, você tem um sabor. Você sabia que nós crentes, nós somos a Bíblia que as pessoas lêem? Canta, prega, não se importa em dar testemunho. Mas ele fica só olhando. E o testemunho vale mais do que 10.000 palavras. Mas é feito. Ele fica equilibrado, ela é equilibrada, fala nada, e tem pessoas que abrem a boca e falam coisas que não agradam a Deus. Entristece o Espírito Santo. Irmãos, igreja do Senhor, o Espírito Santo que nós temos muito citado aqui, ele é uma pessoa. Imagina o que é uma pessoa. O que uma pessoa tem? Um ser humano se entristece? Se entristece, você vai responder. O Espírito Santo também está triste com muitas pessoas. Fica.
devido aos seus comportamentos, viu? Devido às suas palavras, ele se entristece. E a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, na qual está selado para o grande dia, o dia da redenção. Naquele dia, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Viu? Para lembrar, professor, eu não sabia, eu estou passando por isso, porque eu estou sendo reprovado. Ué, Saul sabia ou não sabia porque ele foi reprovado? Fica, me espera aí, rapaz. Me espera aí. Hoje cheguei aqui um pouco tarde, aqui um pouco, oração, 5h15, mais ou menos. Graças a Deus, que vão estar tudo aí tranquilo. Eu sabia que eu vinha, viu? Mas se chegasse aqui também a oração já estivesse rolando, o fogo aceso, eu ia dar glória a Deus. Glória a Jesus, viu? Saul não obedeceu, Samuel, usado por Deus, o Senhor rejeitou. Você ia possuir o reino hoje. Rejeitou ele. Então a pessoa tem que saber. Vai dar uma inocente, coitadinha, foi injustiçada, foi injustiçado. Deus não comete injustiça, não, meu querido. Ele não comete injustiça. Quem comete injustiça é o homem, é o religioso. Por isso que Jesus disse assim para os fariseus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês não poderão entrar no reino do céu. Então, irmão, faça justiça, faça o que é certo, para que Deus possa te abençoar. Mateus capítulo 4, verso 4. Vamos ver aqui Jesus ensinando que nós devemos viver a palavra. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Viu? Qual tem sido o seu sustento? De que você está vivendo? Da palavra? Deus te chamou. Você agora tem uma missão. Aí você vai demonstrar que você abraçou essa missão. A missão é o poder imperativo de Deus, que agrada a sua igreja, para pregar as boas novas a todas as nações, a todos os povos. Aí você vai, por onde você vai ler a Bíblia, você vai orar, Deus vai te despertar de madrugada, aí você vai levantar, vai orar, viu? E a sua vida vai florescer, você vai crescer, porque senão vai ficar água parada. Por quê? É falta de oração. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite, está aqui. Você precisa de orar mais. Você precisa de ler a palavra, você está atento com essa palavra. Respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Só quer ver só de pão. Pode comer, beber. Não. O que nos alimenta, o que nos conduz à vida eterna, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz nós vencermos as trevas. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Como eu vou vencer, pastor, as trevas? É difícil. Eu não suporto, eu não aguento. Não importa o tamanho do gigante, não. Qual é o gigante que está aparecendo na tua vida? Que está no teu caminho? Qual é o gigante? Tua vida é pequenininho. Viu? Mas caiu por terra que é gigante. Esse gigante que tem se levantado na tua vida já caiu por terra até isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, viva da palavra de Deus. Diga assim, está escrito na palavra de Deus, que o homem não viverá só de pão. Como receber a palavra que vence as trevas? Recebendo a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. As pessoas, para poder vencer as trevas, em primeiro lugar, têm que receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. João, capítulo 1, o verso 1 e o 14 só. João, capítulo 1, o versículo 1 e o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O verbo é a palavra. Então, viva a palavra. Não queira responder as coisas segundo o seu conhecimento. Você estudou, se formou, o seu conhecimento não é por aí. Para você vencer as trevas, você precisa de usar a palavra. Você precisa de ter conhecimento. Como é que vai ter conhecimento se não quer ler a Bíblia? Quem tem? E o espírito de 40 segundos todos os dias. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou
estou preocupado com isso aqui, e numa hora dessa Jesus veio, chega. E aí? Aí seu tempo acabou. Seu tempo acabou, já se foi, viu? Não existe mais áreas escuras no seu íntimo. Receba a cura nesta noite, em nome de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra, desregulou, e a terra que na habitava. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Um povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Glória a Deus. Isaías 55, verso 11. Você precisa ter certeza que a promessa de Deus, você precisa como igreja, você precisa como sal, e ter certeza que a promessa vai se cumprir. Porque Deus não é filho do homem para andar mentindo, não, tá bom? Deus, quando fala uma coisa, ele é firme, mas vai se cumprir a promessa no tempo dele. Parece que esse dia não vai chegar. Mas o Deus que começou a boa obra, ele é fiel, vai chegar. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Bate umas palmas bem fortes para Jesus. As palmas para Jesus. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Isaías 55 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. O Senhor está designando uma palavra desta noite. E ela está fazendo aquilo que apraz ele, aquilo que é da vontade dele. Está fazendo uma mudança, uma transformação na sua vida. Está aqui um tempo desta noite, e você também que está nos assistindo pelo canal. Que a palavra de Deus é poderosa. E você precisa só permitir. Senhor, transforma a minha vida. Porque essa palavra não vai voltar para lá. Não vai voltar. Ele vai falar assim: eu estou avisando. O Senhor avisa, usou o profeta Amós. Profeta é aquele que fala inspirado por Deus. É aquele que fala em nome de Deus. Eu não farei nada antes de revelar à minha igreja o que vou fazer. Deus revelou a Noé: Noé, faz uma arca para ti. Eu vou destruir todos os seres viventes, trazendo dilúvio sobre a terra. Abraão, eu vou mandar fogo sobre Sodoma e Gomorra, sobre as terras. Viu? E Deus cumpriu ou não? Cumpriu. E Deus vai cumprir a promessa também na sua vida. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Quando é que as trevas são derrotadas na sua vida? É quando você obedece a Deus. Então nós vamos ler essa passagem aqui e guarda no seu coração, como está escrito no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra. Irmão, esconda a palavra dentro do teu coração, aqui na sua mente, cuca. Viu? O que Pedro disse aqui logo no início da leitura? Ele diz assim, ó, ele diz: esteja atento pela palavra de Deus. Porque ele diz que ele é a partir. Então, priorize a palavra de Deus na sua vida, irmão. Priorize, valorize a palavra de Deus. Valorize. Porque essa palavra é de grande importância. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, você precisa de, como sal, ter cuidado para guardar os mandamentos do Senhor. E hoje te ordeno: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se você ouvir a voz do teu Deus, mas não quer ouvir a voz do teu Deus, mas fica fazendo as coisas do seu jeito, como
como você pensa, se achando que é alguma coisa. Nós não somos nada. Eu estou aqui nessa noite pela infinita misericórdia de Deus, que Deus me chamou, como chamou você. E Deus chama não é perfeito, não. Agora, para desse negócio de assim, eu não posso, eu não consigo. Consegue sim, você tem que querer. Você fala, não, eu não quero. Viu? Mas isso não é a resposta que você dá para Deus. Essa resposta é agressiva. Essa resposta é agressiva. Você tem que permitir Deus fazer uma obra na sua vida. Você precisa de querer. Então você precisa de ouvir a voz de Deus. Não é ouvir a voz do homem, a voz do seu coleguinha, a voz do seu professor. Não, vou ouvir meu professor, eu vou ouvir uns conselhos ali de fulano, e tudo vai dar certo. Faz um espadejamento assim, faz um desarranjo, vai dar tudo errado. Você vai ter consequência, porque está escrito assim, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, as bênçãos te alcançarão. Não adianta, não adianta, é impossível. Uma pessoa que não quer ouvir Deus, quer ouvir tanta gente, tantas pessoas, e quer que as coisas fluam na sua vida, não vão fluir. Mas eu creio que nesta noite, esta palavra não vai retornar vazia para o Criador. Ela já está fazendo o que lhe apraz. Amém? Glória a Deus. Você vai repetir comigo assim nesta noite. As malignidades, enfermidades, situações não tratadas, o Senhor cura hoje no meu interior. E a minha luz vai brilhar diante dos homens. Eu estou debaixo de uma palavra, a palavra sobre a minha cabeça. E essa palavra não voltará vazia para Deus. E se cumprirá. Não importa a luta que eu estou passando. Não importa o momento que eu estou enfrentando. O Senhor me colocou debaixo de uma palavra. E esta palavra, nesta noite, vai brilhar dentro de mim, vencendo todas as trevas. A partir de hoje, eu sou a manifestação da glória de Deus aqui na terra. O mundo verá a luz de Jesus através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Creio que você já entendeu. Creio que você já está abençoado. Então, vamos orar agora. Amado Deus e Pai Celestial, nesta noite tão sublime na Tua presença, Senhor, a qual o Espírito do Senhor falou profundamente aos nossos corações, o Senhor nos alertou, Senhor, concernente à sua vida, o Senhor nos alertou concernente à Tua palavra, que a Tua igreja precisa estar atenta, Senhor, para obedecer ela, para que ela possa vencer as trevas. E eu creio que nesta noite veio homens e mulheres desse lugar que já está vencendo as trevas. As trevas na sua vida, meu irmão, minha irmã, já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Porque você é o sal dessa terra. E esse sal, ele transmite sabor. Este sal, ele transmite um tempero para essa humanidade que está perdida, que está em terra. Senhor Deus, e abençoa a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém.